No vídeo anterior, nós fizemos uma reflexão sobre casamento, separação, sobre aquela linda música do Padre Zezinho, sobre a família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa a minha também. E nós vamos falar agora um pouquinho, superficialmente, sobre a vida de Santa Rita de Cássia, que orou muito pelo seu marido, pela conversão sincera do seu marido. O marido dela era um homem fora da lei, era um assassino. E ele se converteu, porque todas as vezes que ele chegava em casa, ele encontrava a mulher orando. E ele se converteu a tal ponto que ele passou a ajudá-la nas obras de caridade que ela fazia. Ela tinha o hábito de visitar os enfermos, de dar esmolas, enfim, de ajudar as pessoas de um modo geral. Teve 2 filhos com ele, 2 meninos. Mas, como o marido teve muitos comprometimentos no seu passado, antes da conversão, antes de se converter, pelo exemplo da Rita, ele acabou sendo assassinado. E isso gerou nos moleques, nos meninos, uma certa revolta. E essa revolta foi acalentada pelos familiares dele, do esposo falecido dela. Os tios, os parentes ficavam alimentando essa revolta nos meninos. Então os meninos disseram à mãe que quando crescessem iam se vingar, iam vingar a morte do pai. Então Rita, ela se ajoelhou e orou, e ela fez o seguinte pedido a Deus. Ela foi muito corajosa, porque eu vou ser sincera, eu mesma não teria coragem de fazer um pedido desse. Mas ela pediu a Deus, ela falou para Deus que preferia ver os filhos mortos do que saber que as mãozinhas deles estavam manchadas com sangue, com vingança. Preferia ver os filhos mortos do que vê-los bandidos, marginais, assassinos. Deus ouviu as preces de Rita. Deus sempre ouvia as preces de Rita. Converteu, o marido converteu, né? Mas infelizmente aconteceu a tragédia do assassinato. E Deus ouviu também quando ela pediu para levar os filhos. Então, o que é que acontece? Os 2 meninos adoeceram, conversaram muito com a mãe, doentes, no leito de morte. E a mãe, orando muito com eles, conseguiu fazer com que eles se arrependessem do que eles haviam dito sobre se vingar da morte do pai. E logo após, os meninos faleceram. Família acabou, né? Ficou sem o marido, ficou sem os filhos. E assim,
Interessante que Rita, quando era jovenzinha, ela não tinha intenção de casar. Ela queria ser freira. Ela casou porque desde criança ela era prometida a esse rapaz. Então, Rita, sempre muito obediente, não quis contrariar a família e casou e acabou amando o marido. Amando ao ponto de orar tanto por ele, né? E convertê-lo, mudar a vida dele. Mas, né, a família se desfaz e tudo volta ao começo, Rita sozinha. Só tinha sua mãe, só restou de familiar sua mãe. Mas Rita pensou na possibilidade de fazer valer aquele ideal de juventude, de ser religiosa, ser freira. Então ela foi no convento, conversou com a madre, com a superiora e foi negado. A madre negou. Por quê? A madre falou que assim, Rita já havia sido casada e além de ter sido casada, o marido tinha sido um criminoso. Todo mundo sabia, todo mundo na região sabia. Então, as irmãs não aceitaram. A superiora do convento, onde ela foi lá bater, não aceitou. Então aconteceu uma mística, né? Porque aconteceu um milagre. Mística não é misticismo. A Igreja Católica, ela aceita a mística de determinadas pessoas. 80% dos santos, eles tinham o dom da mística. Existe, inclusive, uma das denominações de Nossa Senhora, é Nossa Senhora Rosa Mística. Então, assim, não tem nada de errado com essa palavra mística. Mística não significa misticismo, né? Na igreja, mística não é misticismo. A mística é um contato com o transcendente, com o sobrenatural, com o espiritual. Eu não diria nem com o sobrenatural, porque o espiritual é algo tão natural. A gente precisa aprender a naturalizar o que é espiritual. Mas a gente faz o contrário, a gente naturaliza muito coisas humanas e o espiritual nós colocamos distante, né? É aquilo distante, nós não naturalizamos o espiritual. Mas acontece algo, né, místico na vida de Rita de Cássia, que posteriormente é canonizada, né, e passa a ser chamada Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Ela vinha voltando do convento amargurada, triste, quando anjos apareceram para ela
Ela se assusta, os anjos acalmaram, né? Pediram para que ela se acalmasse, para que ela não se assustasse, e ela adormece. Quando ela acorda, ela já acorda dentro do convento, no jardim, deitada no jardim do convento. E as freiras, as irmãs, não entenderam como ela conseguiu entrar no convento, porque o muro do convento era muito alto. O portão do convento era fechado né? Era muito bem fechado. Então, assim, não havia possibilidades dela entrar, só com ajuda mística mesmo. Então, a madre ficou reflexiva com aquela situação e sentiu algo em seu coração que era para deixar a Rita ficar. A Rita ficou, né? E passou a fazer coisas simples no convento, fazer limpeza, regar o jardim. Encontrou também adversárias dentro do convento, freiras adversárias dentro do convento, o mesmo que se deu com Santa Teresinha. Santa Teresinha passou por essa mesma situação. Mas Rita continuava tranquila, fazendo os trabalhos dela. Inclusive, uma freira maldosa pegou um pedaço de madeira qualquer, fincou na terra e falou para Rita: olha, Rita, isso é uma roseira e você só vai permanecer aqui se esse galinho seco aí der uma flor, se aparecer uma flor. Então você vai regar todos os dias. E não era galinho de flor que nada, era só um talo de madeira que a irmã tinha fincado maldosamente, tinha fincado no solo. E Rita regou, cuidou com amor daquele talinho de madeira. E aconteceu uma outra mística. Aconteceu um outro fenômeno. Fenômeno não, por que dizer fenômeno, né? Aconteceu uma outra situação transcendente, espiritual. Aquele talinho de madeira realmente se transformou num galinho de rosas e deu rosas. E a irmã, né, que fez aquela maldade, quando viu, né, ficou sem entender. Sem entender e ao mesmo tempo se converteu. Se converteu no sentido de pensar assim: não, tem alguma coisa com essa mulher. Essa mulher ela não é uma mulher qualquer. Ela não é uma freira qualquer. Rita era muito intensa nas suas preces, né? Era muito intensa no seu amor. E um dia ela conheceu um padre que ia confessar as freiras lá no convento. E esse padre começou muito a falar da crucificação de Jesus Cristo. E Rita começou a meditar sobre a crucificação de Cristo. E ela estava num determinado ambiente, né?
estava meditando sobre a crucificação, quando de repente ela é tomada por uma dor lacinante e uma chaga se abre na sua testa. As irmãs a encontraram no chão, desmaiada. E assim, com o tempo, essa chaga, ela não se fechava, né? A chaga não cicatrizava. Aquela chaga, na verdade, era uma marca do Cristo. Uma marca que o Cristo deixou nela. Por quê? Porque ela estava refletindo justamente sobre a crucificação, sobre a entrega de Jesus na cruz. E aquela chaga começou a exalar um mau cheiro terrível. E por causa desse mau cheiro, Rita foi colocada num quartinho. E nesse quartinho havia só uma mesa, uma jarra d'água, um crucifixo, a Bíblia dela, coisas assim que para ela eram essenciais. 2 vezes por dia, uma das irmãs ia levar comida para ela, ia levar a refeição. E Rita passou muitos anos trancadinha nesse quarto. Surgiu um evento na cidade, um evento religioso. Rita quis muito ir. E Jesus, vendo, né, Jesus atendeu mais uma vez. Jesus sempre atendia a Rita, né? E Jesus fez com que, para que ela fosse para aquele evento religioso, a chaga cicatrizasse temporariamente. Então a chaga cicatrizou, o mau cheiro passou e Rita participou do evento. Ao retornar, a chaga se abre novamente e novamente ela é confinada no seu quartinho. Bom, passou, né? Alguns historiadores falam que ela passou cerca de 15 anos, né, com essa chaga na testa e confinada, em regime de confinamento, e veio a falecer. Então, essa é a história de Santa Rita de Cássia, a santinha das causas impossíveis. Eu conheci Santa Rita de Cássia criança ainda, pela devoção de minha mãe, a Santa Rita. Então, conheci muito superficialmente, e depois, né, quando eu retornei para a Igreja Católica, eu resolvi estudar a vida dos santos, e aí eu fui me aprofundar mais. Lembrei, né, da devoção de minha mãe, a Santa Rita, e fui procurar a história dela. Mas o que eu contei aqui é algo superficial, tem muito mais a ser dito, tem muito mais a ser contado. Então fica agora por conta de vocês pesquisarem, tá lá, né? Tem várias pessoas que contam no YouTube a história de Santa Rita, a vida de Santa Rita.
né? Então, vale a pena pesquisar mais profundamente, porque foi um exemplo de mulher virtuosa, né? De uma mulher que sofreu resignada, foi obediente, né? E por fim ainda teve a marca de Cristo, né? Essa ferida na testa correspondia justamente a um dos espinhos da coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus Cristo. Então, um desses espinhos foi essa chaga que Santa Rita de Cássia carregou, né? Conviveu por muito tempo. É uma história triste, gente, mas é uma história de fé cristã, de fé católica. Gratiluz com Maria e com Jesus.